Oi meninas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, meu nome é Sablina, eu tenho 28 anos, estou retomando o meu canal no YouTube agora nesse ano. E eu estudo moda e tenho uma marca de roupa que se chama Criativa Kimonos. Mas hoje não é sobre moda, o vídeo é sobre um hobby que eu amo muito e quero compartilhar com vocês o tanto que ele faz parte da minha vida. Hoje eu estava mexendo nas minhas câmeras e essa semana eu revelei muita foto e aí bateu aquela nostalgia e eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouquinho para vocês como a fotografia entrou na minha vida. Eu trabalhei com fotografia durante 5 anos da minha vida. Foram, assim, um dos melhores anos da minha vida. A fotografia, ela foi uma profissão que eu me apaixonei. Eu fiz realmente o que eu gostava, o que eu queria. E a profissão, eu entendi que ela teve ali o seu tempo, ela teve o seu significado, ela teve o seu propósito. E o tempo em que eu passei trabalhando na fotografia foi o suficiente. E foi um momento em que eu amei muito, mas que ele deveria ficar ali. E eu teria que mudar, ir para um outro caminho, fazer uma outra mudança e mudar de profissão. Foi um pouco doloroso, foi um pouco difícil, mas quando eu entendi que eu só iria deixar de trabalhar e a fotografia ela ainda iria fazer parte da minha vida, foi mais fácil, sabe? Então, resumindo, basicamente é isso, porque que hoje eu não trabalho mais. Porém, ela não deixou de fazer parte da minha vida, porque é uma coisa que eu me apaixonei, é um dos hobbies que eu mais tento manter sempre presente. E eu sou tão apaixonada pela fotografia que não tem como ela sumir totalmente da minha vida. Ela faz parte como decoração, como algo bem prazeroso mesmo de se fazer. Eu amo revelar fotos. Só essa semana eu revelei 30 fotos. Próximo mês eu pretendo revelar mais fotos ainda. Eu adoro essa parte de preencher álbuns, colecionar mesmo momentos e registrar momentos. Esses álbuns, assim, eles vão ser realmente só o início de uma grande coleção de registros. Bom, como eu mostrei para vocês, eu estava mexendo nas minhas câmeras, eu tenho essas duas aqui. A que eu trabalhava era essa daqui, que é a modelo 3200 da Nikon. E assim, eu gosto muito dessa câmera. Eu consegui ela pelo Enjoei. Então assim, a minha história com o Enjoei, para quem não sabe, em vídeos passados, eu mostrei que eu vendo algumas coisas minhas no Enjoei, inclusive vou deixar o link da minha lojinha aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aí, essa câmera eu comprei lá. Eu comprei ela com a lente do kit, bem certinho, tudo bem bonitinho. E ela me acompanhou por toda a minha trajetória na fotografia. E assim, é uma câmera de entrada, é uma câmera que eu indico. É um modelo que não é muito fácil de encontrar. Eu acho que a Nikon já tem outras câmeras lançadas de entrada, mas se você tiver a oportunidade de ter uma dessa daqui, vale a pena. E a minha outra é essa daqui, que é uma Fujifilm. E esse modelo aqui, eu não sei exatamente qual é o modelo dele, mas eu vou tentar procurar e eu coloco aqui na tela ou na descrição para vocês. Essa daqui, ela funciona com pilha. Eu acho até que eu tirei as pilhas dela. Mas ela funciona com pilha. E ela ainda pega, tá? Todas as duas ainda funcionam. Só que assim, a qualidade da imagem não tá tão boa, porque, eu não sei se vocês sabem, mas tem que ter um certo cuidado com câmeras, né? Com equipamentos fotográficos, senão eles mofam. Eles pegam fungos dentro deles com muita facilidade. Então, por isso que tem que ter uma certa manutenção e um certo cuidado com eles. Mas, enfim, mesmo não utilizando essas duas aqui, eu deixo elas guardadas e muito em breve eu pretendo expor ela em alguma decoração, ou aqui no quarto, ou na minha sala, enfim. Mas com certeza elas vão ser aí
um item de decoração para o resto da minha vida, enquanto elas estiverem existindo. E a fotografia, ela entrou na minha vida de uma forma muito natural, e o interesse em que eu fui criando por ela foi através de história de família, e eu vou mostrar para vocês. Mexendo nas coisas de família e tudo mais, eu descobri de um cunhado da minha avó materna. Ele era apaixonado por fotografia, ele era apaixonado por viajar também. Ele viajou o estado de Pernambuco, para quem não sabe, eu sou pernambucana, e ele viajou o estado de Pernambuco e o estado alagoano também, quase todo, e por todos os lugares que ele passava, ele registrava tudo. Ele tinha uma câmera, ele era um dos poucos da família, um dos poucos não, acho que ele era o único da família em que tinha uma câmera de fato, e aí ele fazia todos esses registros. E aí eu encontrei esse álbum aqui, que minha avó tinha, e com várias coisas. Aqui, além de ter fotos dele, também tinha fotos de usinas, de lugares assim, das cidades, das praças. Tanto é que essas fitas e essas marcações que tem aqui foi um trabalho escolar que algumas vizinhas da minha avó levou para a escola, e aí arrancou, inclusive. Eu fui beber uma água porque a minha voz estava começando a falhar. Mas, dando continuidade, essas fitas aqui foram algumas alunas, vizinhas da minha avó, que pegaram esse álbum para fazer um trabalho escolar, e aí acabou destacando algumas fotos, não devolveram as fotos, e, enfim, se perdeu, houve um incêndio na biblioteca municipal e as fotos estavam lá, enfim, foram tudo perdido. Mas o álbum ainda tem vários registros de vários lugares que ele fez, inclusive tem fotos dele também, eu vou mostrar aí para vocês, mas são essas fotos aqui. Tem foto também do meu avô materno, que é o irmão dele, né? E ele era carpinteiro, então o que vocês estão vendo é ele trabalhando, terminando alguma peça de madeira. E essas fotos aqui, tem várias fotos, mas eu escolhi essas duas aqui, que são fotos do dono do álbum. E aí, são esses daqui. E, gente, eu não lembro bem, porque assim, se não me engano, eram 5 irmãos. Eu não lembro bem como era o nome dele, mas, se não me engano, ou era Absalom Miguel, ou era algum outro. Mas eu acho que esse aqui era o Absalom Miguel. E aí, quando eu vi esse álbum aqui, começou a despertar aquele interesse pela fotografia, pelo registro das coisas. Porque ele registrava, gente, tudo tem nesse álbum. E aí eu fiz, por que não começar a fotografar? E aí eu já tinha um celular que ele tinha câmera, e aí eu tirava foto de tudo, e assim começou o treinamento do meu olhar para as coisas, do meu olhar fotográfico. Mas agora eu vou contar um outro detalhe também que me fez me apaixonar pela fotografia, que foi o casamento da minha avó. A história do casamento da minha avó. Minha avó, ela teve um casamento de princesa, um casamento lindo, maravilhoso. Ela detalha com todo carinho, sabe? Tudo que teve. Foi um casamento simples, do jeito em que eles podiam bancar na época. E ela se casou, mesmo com poucas condições naquela época. Ela se casou na igreja, de vestido, tudo muito certinho. Mas, o que aconteceu com o registro do casamento dela? Não teve. Infelizmente, o padrinho, que ficou responsável por todas as fotos, eles fizeram todas as fotos de todas as poses e modelos e tudo, todos os registros. Mas, naquela época, ainda era filme. E quando chegou na hora de revelar, o filme estava queimado. E aí se perderam todas as fotos do casamento. Então, a minha avó, ela não tem registro de nada daquela época, tipo assim, nada mesmo. E, enfim, é uma história triste, mas que me despertou aí o interesse para que
eu pudesse fazer parte do registro de momentos especiais das pessoas e que eu conseguisse entregar e que comigo isso nunca acontecesse, sabe? Isso de se perderem o registro nunca acontecesse. Tanto é que, quando eu trabalhava com fotografia, eu sempre entregava pelo menos 5 fotos reveladas. Já era incluso no meu pacote 5 fotos reveladas, porque eu, mesmo com toda essa tecnologia, eu ainda tenho esse senso analógico de querer revelar as coisas. Embora que pode molhar, pode mofar, pode rasgar, pode estragar. Por exemplo, nesse álbum aqui, eu coloco várias fotos minhas e eu não tenho essas fotos no digital. Então, se eu não tivesse revelado, por exemplo, essas fotos aqui, ó. Essa daqui, inclusive, ela é uma das minhas preferidas. E se eu não tivesse revelado, eu não teria essas fotos, nem para escanear, nem para tirar, assim, uma foto por cima, sabe? Então, o digital, ele não é 100% seguro. Nada é 100% seguro. Então, se você puder guardar de todas as formas registro sobre os momentos, sobre as coisas, eu indico você fazer. Na minha coleção, na minha pequena coleção, né, de álbuns, eu tenho 5 álbuns. Eu tenho o álbum que eu guardo com muito carinho, que é esse daqui, que é o álbum bem antigo do meu tio avô, né? E tenho 2 álbuns mais recentes. Esse daqui eu comprei ele na Shein. E aí ele é assim, pequeno, e é para colocar fotos 10x15, que são essas fotos menores. E aí esse álbum aqui, eu divido ele em 2 partes. Nessa primeira parte, ele é assim, e aí tem esses 2 espaços, e aí na primeira parte eu coloco só foto minha, só minha. E nessa segunda parte eu coloco com família e amigos. E aí esse daqui, ele é um álbum bem pequenininho também, cabe poucas fotos, mas nesse daqui eu coloquei fotos de amigos e família. Então assim, tem várias fotos de vários momentos, assim, desde a minha adolescência, que eu resgatei essas fotos do Facebook, tá? E aí tem essas fotos assim. E também tem fotos até um pouco mais atuais. E aí, fotos de famílias e amigos ficam aqui. Esse daqui, ele é um álbum de formatura, mas eu coloco só foto minha nesse tamanho maior, que é o tamanho 15x21. Aqui tá eu e a minha avó. Gente, ela não gosta de tirar foto, tá? Ela veio começar meio que se acostumar, a gente filmando ela, tirando foto dela agora. Mas ela não gostava de tirar foto, ó. Tanto é que dá pra vocês perceberem a simpatia dela, que ela sabia que eu tava tirando foto dela, mas eu tirava mesmo assim. E aí, esse daqui, ele já é um álbum de fotos maiores. E esse aqui, ele é de formatura porque ele foi um álbum de um trabalho de formatura infantil que eu fiz. E aí eu dava esses álbuns aqui para os meus clientes. Agora sim, o meu xodó de todos é esse álbum aqui. Que ele, inclusive, tá com a capa dele, tá destacado. Mas esse daqui, ele é um álbum meu infantil. Foi a minha mãe que fez. Então tem fotos aqui, porque assim, na nossa época, na minha época, gente, eu tenho 28 anos. Então assim, na minha época, os pais faziam um álbum grande com uma foto a cada mês que o bebê fazia idade, né? Então aqui, nesse álbum aqui, tem foto minha de um mês até os 11 anos de idade. Então, toda vez que eu completava ali a idade, né? O famoso mêsversário era registrado desse jeito. E aí tem fotos assim minhas de todo jeito. Tem até do meu aniversário de 1 aninho. E outros registros em lugares diferentes. Enfim, essa é uma ideia de álbum que eu quero levar para a minha vida. Então, assim, se algum dia, revelando aqui para vocês, eu não pretendo ter filhos, mas se algum dia eu vier a ter filhos, eu pretendo fazer o registro deles
desse jeito assim mais antigo, digamos assim. Bom, gente, eu tentei resumir ao máximo. É um vídeo de um tema bem extra mesmo, bem específico. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês também têm esses momentos de família em que vocês gostam de rever as fotos antigas, se vocês têm o costume de revelar fotos físicas, de decorar a casa com vários portas-retratos, até mesmo quadros na parede. Eu tenho um quadro que ele é enorme, é uma foto minha e da minha avó. Eu vou tentar achar uma foto e mostrar aqui pra vocês. E ele é lindo, ele tá lá ele tava, há pouco tempo ele tava aqui comigo, mas aí eu levei lá pra casa da minha avó e tá lá com ela e ela amou o presente. Assim, é muito, muito, muito bom. É uma parte da minha vida que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito. Então foi um prazer compartilhar aqui com vocês esse meu lado. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!